meus caros alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade à unidade 3? Isso mesmo. Hoje nós vamos estudar sobre a população da América. Vamos lá? Então, pessoal, população é o título do nosso tema 3. A realização de estudos sobre a população é de suma importância e pode ocorrer em níveis regionais ou globais. Conhecer as populações quanto ao número e suas condições socioeconômicas é necessário para a implantação de projetos e medidas que atendam à realidade de uma determinada população. Nessa aula, pessoal, nós iremos estudar as características gerais da população do continente americano, bem como sua distribuição, que acontece de maneira irregular devido a vários fatores que veremos a partir de agora. Agora nós vamos estudar sobre as características demográficas da América. O território americano é ocupado de forma desigual por cerca de 1 bilhão de habitantes. De modo geral, observa-se no continente a concentração das cidades nas áreas litorâneas, um padrão de povoamento que foi construído durante a colonização europeia e uma menor ocupação nas regiões de altas montanhas, de florestas e de desertos. Nós vamos falar agora sobre a densidade demográfica. Só relembrando o que eu já falei para vocês, como que faz para descobrir a densidade demográfica de uma região. Para descobrir a densidade demográfica, basta você pegar a área total do território e dividir pelo número total de habitantes, que você vai ter a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Os índices mais altos de densidade demográfica da América são encontrados na porção leste, que foi a primeira do continente a ser colonizada pelos europeus. O relevo é constituído principalmente de planaltos de baixa altitude, e as extensas formações vegetais que existiam na região favoreceram a ocupação humana. Os extremos norte e sul da América apresentam as menores densidades em virtude de seu clima mais frio. As porções central e oeste do continente apresentam baixa densidade demográfica. No centro, isso se relaciona à presença de floresta amazônica e de extensões áridas e semiáridas na América do Sul. Na porção central da América do Norte, a ocupação humana é dificultada pela ocorrência do clima muito seco. Agora nós vamos falar sobre crescimento demográfico. O crescimento demográfico na América também é desigual, visto que os países desenvolvidos apresentam taxas menores de crescimento da população que os países em desenvolvimento. América anglo-saxônica. Na segunda metade do século XIX, a América anglo-saxônica, em especial os Estados Unidos, passou por um período de crescimento econômico que promoveu melhorias nas condições de vida e redução das taxas de mortalidade. Esse aspecto, aliado à chegada de muitos imigrantes, proporcionou um rápido crescimento populacional nessa porção do continente. A partir dos anos de 1950, a redução da natalidade, associada a um rigoroso controle da imigração, resultou na queda do crescimento demográfico na América anglo-saxônica. América Latina. No mesmo período em que o número de habitantes da América anglo-saxônica começava a diminuir, nos países latino-americanos iniciava-se um processo de explosão demográfica, ou seja, um aumento da população. O aumento nas taxas de natalidade e a redução da mortalidade registrados foram consequência das melhorias médico-sanitárias, das campanhas de vacinação, melhoria no atendimento médico hospitalar, expansão no tratamento de água e na coleta do lixo e esgoto. Agora nós vamos falar sobre desigualdade socioeconômica. Uma característica dos países da América Latina é a existência de graves problemas sociais. A razão fundamental para isso é a distribuição desigual da riqueza. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de alguns países latino-americanos, demonstra a desigualdade social existente. Então, nós podemos perceber, olhando no slide aí, que mesmo com as melhorias médico-sanitárias, avanços sobre as campanhas de vacinação, melhoria no atendimento, é muito grande a desigualdade entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Olhem aí, por exemplo, o atendimento médico hospitalar na América anglo-saxônica é de boa qualidade, enquanto que na América Latina
o serviço médico hospitalar público é precário e insuficiente para atender a maioria da população. Lá na América Anglo-Saxônica, ocorrem baixas taxas de mortalidade infantil, enquanto aqui na América Latina são altas as taxas de mortalidade. A expectativa de vida lá também, o quanto a população vive, é maior na América Anglo-Saxônica do que na América Latina. Então, tem o que melhorar no campo da saúde aqui nos países da América Latina, né, pessoal? Agora nós vamos falar sobre os serviços de saúde em vários países da América Latina. Apesar dos avanços ocorridos nas últimas décadas, a América Latina apresenta graves índices relativos à saúde pública. O atendimento médico hospitalar oferecido pelos governos é inadequado e insuficiente para atender a maioria da população, como vocês estão vendo aí. É muito triste saber que as pessoas pagam impostos e quando precisa do atendimento, da prestação de serviço, eles se deparam com essa situação aí, ó, de ter que dormir no chão, muitas vezes não tem um aparelho adequado para o problema de saúde que a pessoa tem, faltam médicos, e aí isso aí vai muito além, às vezes, da questão da riqueza ou pobreza. Vai a questão, muitas vezes, da corrupção, né? Nós sabemos que os países têm muitas riquezas, os países da América Latina, e aí muitas vezes essa concentração de renda fica na mão da minoria e acontece isso aí. Quem não tem plano de saúde tem que passar por esse tipo de situação aí. Dois indicadores sociais ajudam a compreender as diferentes condições de saúde na América Anglo-Saxônica e na América Latina, que são a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Agora nós vamos falar nesse slide sobre a estrutura etária. Os países em desenvolvimento do continente americano apresentam taxas de natalidade mais altas e expectativa de vida mais baixa que os países desenvolvidos. Na América Latina, é grande a participação de crianças e jovens na estrutura etária da população, enquanto que na América Anglo-Saxônica é maior a participação de adultos e idosos. Por meio de um gráfico chamado pirâmide etária ou de idade, podemos perceber claramente a diferença na estrutura etária da população americana. Na maioria dos países latino-americanos, a pirâmide tem base larga, o que indica altas taxas de natalidade e predomínio da população jovem. O topo, onde estão representados os idosos, é estreito nos casos em que a expectativa de vida é baixa. Nos países da América Anglo-Saxônica, a pirâmide etária tem base mais estreita, em razão da baixa natalidade, e o topo mais largo, devido à alta expectativa de vida. Aí nesse último slide eu trouxe para vocês duas pirâmides etárias, uma de um país subdesenvolvido e outra de um país desenvolvido. Nós podemos ver claramente o formato das duas. Só relembrando que nós já estudamos isso em sala de aula, né? Que a base ela é composta por crianças e jovens, o corpo da pirâmide é composta pela população adulta, que é aquela que trabalha, né, que faz o país funcionar, é a mão de obra, e o topo é composta por idosos. E aí nós estamos vendo aí a pirâmide de um país desenvolvido, que ela é totalmente diferente, onde a base é mais estreita e vai alongando até chegar no topo. Isso acontece porque as mulheres começaram então a ingressar no mercado de trabalho, começaram a reduzir o número de filhos e também toda a questão da melhoria na área da saúde, que fez com que a população de idosos vivesse mais tempo, né? Então, ela foi tomando esse formato diferenciado. Nem parece mais com uma pirâmide, né? Esse formato diferente. Então, até nos países subdesenvolvidos, o formato já está ficando diferente, porque também essas mesmas medidas que eu disse anteriormente estão acontecendo aqui. Então, vamos só recapitular o que nós aprendemos hoje nesse estudo sobre a população. Então, nós vimos nesse tema que a ocupação da população no continente acontece de forma irregular, devido principalmente a fatores como o clima e o relevo. Nós vimos também que o crescimento demográfico na América é desigual e, graças aos avanços na área da saúde, houve uma redução nas taxas de mortalidade e um aumento na expectativa de vida. Então era isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que essa aula tenha ajudado vocês no entendimento desse conteúdo.
Mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar esse material no fórum da nossa plataforma, onde vocês poderão enviar os seus questionamentos, as suas dúvidas a respeito desse conteúdo. E eu terei o maior prazer em respondê-los. Vou ficando por aqui, deixo meu abraço e até o nosso próximo encontro.